Olá, esse pequeno screencast é para responder a uma solicitação de um amigo nosso aí do grupo PHP Brasil, do Google Plus. Ele está começando agora, segundo ele, há 4 meses, a programar com PHP. Provavelmente ele tinha experiência com outras linguagens de programação, mas ele tinha essa dúvida, que era essa questão da pesquisa, né? Nós criamos essa pesquisa aqui, criamos esse site aqui também para hospedar, né? E testar isso daqui. E aí, como eu tinha um pouquinho mais de tempo, eu resolvi trabalhar essa questão da paginação também, né? Que aqui nós temos uma paginação, ó, dos resultados, né? Beleza? E também, como eu também tinha tempo, eu resolvi criar essa outra parte aqui, que ela faz uma estatística simples aí da utilização do site, todas as pessoas que estão acessando o site. E houve a necessidade de eu criar uma paginação abreviada, pelo seguinte: como vocês podem ver aqui embaixo, se eu fosse colocar o botão de 1 até 25, seria 25 botões aqui. Isso aqui com certeza ia estourar o layout e ia tornar a aplicação complicada, feia, né? Então o que eu fiz? Eu coloquei um ranger de duas páginas anteriores e 2 páginas posteriores. A página principal é essa laranja aqui, a página final e a página inicial. E essas reticências aqui no meio para indicar que existem mais botões, mais páginas aqui no meio. Beleza? Mas ele teve dúvida, ele não entendeu como eu fiz isso. E eu vou, nesse pequeno screencast, explicar como foi feito, ok? Voltando aqui ao site, vamos ver aqui o código. Eu estou usando o NetBeans, que é uma ideia fantástica, incrível. Se você está começando, você pode começar com o melhor, comece com o NetBeans. E para assim, a alegria de quem está começando, talvez com pouca grana, é completamente grátis. Pelo menos até hoje é grátis. Vale a pena. Enfim, essa parte do código eu não vou comentar nesse screencast. Por quê? Porque essa parte é exatamente a primeira parte, a questão da pesquisa, né? Que envolve toda essa página aqui, todos esses elementos aqui, e até esse ponto aqui onde há a seleção das colunas, enfim. Isso aqui, pelo que eu entendi, pelo que ele me disse, ele já entendeu essa parte aqui. A gente pode até voltar nesse assunto num outro screencast, mas esse screencast vai tratar apenas da paginação, especificamente da paginação abreviada, ok? Então, dessa parte, a única coisa que interessa é esse ponto, que eu chamei assim de paginação settings. Aqui a gente faz um settingszinho aqui, eu posso usar dessa forma o termo, para trazer essas configurações. Vamos lá. Vamos pegar parte por parte, ok? Esse vídeo vai ser longo, mas vamos lá. PageLen. Essa variável PageLen, ela vai indicar o tamanho da página, ou seja, a quantidade de registros que a página vai trazer, tá? Nesse caso está configurado para 3 registros. Olha só, aqui na página, se você reparar bem, são 3 registros que vêm. Para cada página, 3 registros, ok? 3 registros. E a última página só tem 2 registros, então vem apenas os 2 registros, ok? Então esse PageLen, se eu aumentasse aqui para 4, para 5, ele ia mostrar 4, 5 registros por páginas, e com certeza esse número de páginas aqui seria menor, né, pela diferença, porque aqui nós teríamos mais registros, menos páginas. Bom, prosseguindo aqui, page, essa variável page, ela vai trazer exatamente a página atual, tá? Então, quando eu rodo o script pela primeira vez, e esse valor vem por post, tá? Tá aqui, ó, post, e vem um valor chamado page, ok? Mas como é a primeira vez que eu rodo o script, ele não vai ter esse post page, ok? Então, eu vou colocar como default o número 1, ou seja, na primeira vez que eu rodo, se existir paginação, a página será 1. É claro que será 1, que é sempre a primeira página, ok? Caso contrário, esse valor vai ser modificado por um retorno via post da variável page, ok? A próxima é mais ou menos a mesma coisa, só que a page aqui passa a ser pages, no plural. Essa variável indica a quantidade total de páginas, ok? A primeira indica qual a página que nós estamos. A segunda indica a quantidade de páginas, tá? E do mesmo modo, se essa informação não vier por post, eu colocaria ela aqui com uma variável que vem chamada total. Como é a primeira vez que eu acesso, o valor é 1, ok? Para ter um valor default.
Os dois outros itens aqui, as duas outras variáveis dessa configuração é ini e fim. Essa ini e essa fim são exatamente são duas variáveis que indicam ao SQL, tá? Ao banco de dados, qual ranger de registros eu quero pegar do banco, quero que ele me dê, ok? Então aqui eu defino qual o registro inicial e qual o registro final. Aqui no caso fim, o tamanho desse registro, ok? Então, como aqui no fim, na verdade, é o tamanho do registro, então é a mesma coisa que pageLen. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Vamos concentrar no ini, tá? Esse inicial significa qual o primeiro registro que eu vou pegar daquele range. Eu uso essa fórmula aqui, ó, page, ou seja, a página atual, multiplicado pelo tamanho da quantidade de registros que vem na página, menos a quantidade de registros que vem na página. Como isso funciona? Vamos colocar o seguinte, vamos aqui na página, e vamos passar aqui para a página 2, tá? Para ficar um pouquinho complicado. Vamos lá. Na página 2, bom, a página 1, vamos voltar na 1. Eu tenho o registro 1, 2 e 3. A página 2, eu tenho registro 4, 5 e 6. Ok? Então, quando for solicitar a página 2, eu não vou querer pegar o registro 1, 2 e 3. Eu quero pegar a partir do registro 4. Ok? E o tamanho é sempre o tamanho da pageLen, ou seja, sempre 3. Aquele tamanho que a gente configurou ali na pageLen, que já está aqui no fim. Ok? Como é que eu calculo isso? Vamos lá. Só lembrar de uma coisa. Para o SQL, o primeiro registro não é o 1. Para o SQL, o primeiro registro é o 0. Tá? Então, o registro número 1 é 0. O registro número 2 é 1. O 3 é 2. O 4 é 3. Então, nessa página aqui, na verdade, esse é o registro 3. Ok? E não é o terceiro, é o número 3, o registro, mas é o quarto registro. Mas vamos fazer esse cálculo aqui. Page. A página que a gente está atualmente lá, ó, é a página 2, correto? Então vamos colocar aqui 2. Menos, aliás, vezes, multiplicação, que é esse sinal aqui. O tamanho de registro da página, que nós sabemos que é 3. 2 vezes 3. Ok? 2 vezes 3 vai dar 6, ok? Mas não acabou ainda não. Aqui tem assim, ó, menos pageLen, ou seja, menos o tamanho a quantidade de registro da página, que é 3 de novo, menos 3. Isso aqui vai dar igual 6 menos 3 vai dar 3. Então isso significa que o primeiro registro da segunda página é o registro 3. Lembrando que a gente conta em SQL de 0 em diante, ok? Então, 0, 1, 2 é a primeira página. Agora, 3, 4 e 5 é a segunda página. E isso é colocado, essas duas variáveis aqui, ó, elas são usadas aqui embaixo, no processo de solicitação da nossa query. Aqui, ó, aqui é quando, depois de resolvida essa questão da query aqui, que a gente não vai entrar no assunto nesse screencast, eu consigo gerar essa query aqui e coloco um comando aqui, SQL, uma palavra que significa limit, que significa limite, né? Então eu pego um limite que vai a partir do registro indicado em ini e que tenha o tamanho de fim, ok? Então o ini aqui a gente viu que é 3, pelo aquele cálculo que nós fizemos ali em cima. Ó. Para a página 2, o ini é 3. E o tamanho, o fim aqui, que na verdade é pageLen, aqui é o tamanho dessa solicitação, ok? A quantidade de registro que deve vir nesse select aqui, nessa solicitação. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, que a própria página já traz aqui embaixo o SQL que a gente usou para fazer essa pesquisa. E no caso é select tudo, from, da tabela, que o nome da tabela é tabela mesmo, né? Botei o mesmo nome para simplificar, cujo limite é 3, o registro 3, tá? E o tamanho 3, ou seja, vai vir 3 registros.
e não todos, tá? Com isso eu limito aqui a quantidade de registros. E como eu disse antes, vou repetir só para ficar marcado, para ninguém esquecer, em SQL o primeiro registro é 0. Ok? Se o primeiro registro é 0, então aqui, ó, não seria 1, 2, 3, seria 0, 1, 2, na página 2, 3 e não 4 e assim por diante. Por isso que tem esse 3 aqui. Beleza? Se você não entendeu aí, dá uma volta, retorna um pouquinho esse vídeo e veja de novo que eu acho que está bem explicado. Bom, vamos continuar. Então aqui nós definimos os settings, ok? Já calculamos o início do range e calculamos o tamanho, indicamos o tamanho desses registros, ok? Eu vou apagar isso aqui, vou deixar só o código. E nós também pegamos a página atual e a quantidade de páginas da solicitação. Esses dois itens na primeira entrada vão receber o default 1 e 1. Mas na próxima entrada, quando você clicar num desses botões aqui de paginação, aí vai vir o número referente a cada botão. Por exemplo, se eu clicar no 3, o número passado para página ou page será 3 e assim por diante, ok? Vamos passar para outra parte agora. Essa parte aqui, aliás, eu tenho que vir um pouquinho acima aqui e mostrar uma outra coisa. Eu faço duas solicitações ao banco de dados, essas duas aqui, ó. Eu executo duas queries, tá? A primeira aqui, ela retorna para essa variável que eu chamei de total. Essa solicitação aqui é idêntica à outra solicitação. Você vê que, olha, e essa variável SQL é igual a essa. Essa variável SQL vem daqui, ó. Ok? Então aqui eu gerei lá o SQL que eu preciso com relação à pesquisa e aos seletores, aos filtros, tá? E eu vou colocar esse mesmo SQL para os dois casos, tá? Sendo que esse primeiro aqui eu quero pegar o total de registros, todos os registros. E nesse outro aqui eu quero pegar só um determinado conjunto de registros limitado por esses parâmetros aqui, beleza? Então aqui eu uso select count, que é uma função do SQL, tá? Então ele está assim, count seria contar, count tudo, e chame esse resultado, esse valor que der, por exemplo, deu 1, 2, 3, o valor que der aqui da contagem, eu vou chamar de total, ok? Esse total aqui não é um registro real no banco de dados, ele é um alias, ok? Como eu escrevi aqui, um alias, que em português é apelido, beleza? Então isso aqui, esse campo aqui, não existe na tabela realmente. Ele é um apelido que eu estou dando a esse campo, tá? Bom, vamos continuar aqui. Aqui é a parte do SQL que gera lá aqueles resultados, os registros, tá ok? Aqui, ó, um TR, um TD, ele vai gerando aquelas tabelas. Essa parte aqui eu vou passar direto. E essa parte usa esse segunda query aqui, tá? Eu vou usar agora na paginação a primeira query aqui que vem os totais. Vamos ver como isso funciona. Bom, primeiro, if total. Aqui eu já estou tratando paginação, tá? Então vamos lá. If total. If total é para ver se total é válido, ou seja, se essa query aqui me retornou alguma coisa, beleza? Então retornou, ok, então nós temos um total. Aqui eu pego esse valor total. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu vou fazer um MySQL fetch associator, ou seja, eu vou pegar os dados lá dos campos com aquela qualificação de associado, ou seja, ele vai me dar um arraio não numérico, ele vai me dar um arraio com keys, com índices, tá? Então esse arraio com índices eu pego daquela solicitação query, esse total está vindo daqui, beleza? Então eu fiz o SQL, agora eu estou solicitando esse total através do MySQL fetch assoc, né? E armazenando na própria variável total. Isso para quê? Para não gastar variável, para não criar mais uma variável. Então eu uso a mesma, assim eu gasto menos memória, porque na verdade depois que eu pegar esse valor com essa função, eu não preciso mais do resultado da query. Eu preciso só do arraio que vai vir aqui, beleza? Aqui embaixo é mais ou menos a mesma coisa. Eu peguei o arraio total, ok? E peguei o índice total, que vem lá do SQL,
e armazenei na própria variável que antes vinha com esse arreio. Agora ela tem um valor de total, que deve ser um inteiro, né? Quer dizer, ser um número, ok? Bom, beleza. Seguindo aqui, eu tenho o seguinte, aqui vem a variável pages, lembra lá de cima, aquela variável page? Pois é, aqui eu vou carregar na pages, ou seja, a quantidade de páginas, tá? Uma fórmula que eu vou usar aqui para calcular quantas páginas eu vou ter para a quantidade total de registro, beleza? Então, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou calcular isso? Bom, essa função, aqui do PHP interval, ela arredonda um valor decimal, por exemplo, se eu tivesse aqui 3,5, melhor, 3,6. Quando eu uso essa função, ela retorna 4. Por quê? Porque ela arredonda, a casa depois da vírgula aqui, ela arredonda e me dá um número mais aproximado, ou seja, 3,6 é mais próximo de 4 do que de 3, então ela me retorna 4. Por outro lado, se eu colocasse 3,4, por exemplo, me retornaria 3, beleza? Então essa função faz isso. Então vamos lá. Então essa função vai receber total, olha, total vindo lá da query, tá? Eu fiz aquela query lá, fiz aquela solicitação do banco de dados e descobri que com aquela query, com aquela configuração, o banco de dados me retornaria um número total de registros, beleza? Então vamos colocar que esse número total de registros seja 10, beleza? Vamos criar um número aí qualquer. Então, tem 10 registros naquela pesquisa, ok? E essa pesquisa, só para relembrar aqui, vai variar conforme o filtro que você usou, tá? Dependendo do filtro, vai ter mais ou menos registros, ok? Então vamos lá. Então vamos colocar um número arbitrário aqui, 10. E pageLen, que é essa outra variável aqui, ó, a gente tem ela configurada lá em cima. Aonde? Nós temos ela configurada aqui lá no início, ó, foi a primeira que a gente viu. E o valor que a gente colocou como default é 3. O valor que a gente vai usar, 3 registros, ok? Então, a fórmula aqui ficou assim, ó, total 10, arbitrei, dividido por 3, beleza? Isso aqui vai me dar algo em torno de 3,3333, que convertido pela função interval, eu vou ter o valor de 3. Tá, beleza? Vamos complicar um pouquinho aqui. Ao invés de colocar esse valor, vamos colocar aqui, ó, 11 dividido por 3, vai dar algo em torno, deixa eu pegar a calculadora aqui. Vamos lá, 11 dividido por 3. Eu vou usar esse 11 para ficar um pouquinho mais complicado, para a gente tentar cobrir todas as possibilidades aí, tá? Ele vai dar um valor de 3,666. Estão vendo aí no vídeo, ok? Então, 3,6 aqui, isso vai ficar mais próximo de 4. Achou? Então, o resultado disso daqui, arbitrando o 11, vai dar 4. Então, pages recebe o valor de 4. Ok? Eu tenho 4 páginas. Mas aí, aqui embaixo, eu tenho um probleminha, porque isso poderia ser... isso não é 4 páginas, e sim 3,6 páginas. Deu para entender? Por exemplo, se aqui tivesse 3,5 ou 3,4, aqui seria 3. Então esse problema eu resolvo como? Com essa outra, com esse if aqui embaixo, ó. Se pages for menor que o total dividido por pageLength, que é a mesma coisa que está aqui em cima, só que sem a função interval, pages mais igual a 1. Vamos explicar isso aí. Vamos botar aqui que seja 3, vamos voltar aqui os 3,6 e aqui nós vamos colocar o 4, tá? Vamos certo aqui. Beleza, então aquele if vai ser assim, if traduzindo seria assim, if pages, que a gente já calculou, deu 4, vamos botar aqui 4, for menor que total dividido por pageLength, que é isso aqui, ó, certo? Total dividido por pageLength,
11 por 3 deu 3,6. Então, vou botar o resultado aqui, 3,6. Beleza? Se 4 for menor que 3,6, aí ele faz pages, ok? Mais igual a 1. Esse mais igual a 1, se você não sabe o que é, significa que pages vai ser adicionado a ela mesma, quer dizer, ela vai receber o valor dela mais 1. É algo parecido com isso aqui, ó. É a mesma coisa, seria a mesma coisa que isso aqui. Pages igual a pages mais 1, ok? Então, se essa condição fosse real, pages seria adicionado de mais 1, mas ela não é real, ok? 4 não é menor que 3,6. Então, nesse caso, isso aqui não vai funcionar, page vai ficar com o valor que era mesmo. Beleza? Isso para quê? Porque se a gente tivesse aqui nesse resultado 3,4, por exemplo, o arredondamento seria para 3. Correto? Então, estaria errado, porque na verdade seria 3 páginas e mais um pedacinho aqui, ó. Beleza? Então, esse if aqui corrigiria, ó, olha, se 3, que é o valor que a gente tem agora ali, ó, se 3 for menor que 3,4, pages mais 1. Então, pages mais 1 aqui seria o 3, que é o pages, lembra, ó, ele vai igual aqui, pages. Então, aqui seria 3 mais 1, que daria 4. Seriam 4 páginas, por quê? Porque seriam 3 páginas e mais um pouquinho. Tipo, 3 páginas e mais 1 ou 2 registros, entendeu? Então, teria que ser 4 páginas, para acomodar esses 1 ou 2 ou 3 registros a mais. Beleza? De novo, se não entendeu isso daí, é só rodar o vídeo de novo, tá? Qualquer dúvida me fala aí. Bom, vamos deixar isso aqui como tá e vamos prosseguir. Nós sabemos que aqui nós já conseguimos encontrar o valor de pages, que é a quantidade total de páginas, ok? Então vamos prosseguir aqui. E nós também temos o total, claro, o total de registros, beleza? Então vamos lá. Aqui nós fazemos um if para quê? Vamos entender isso aqui. Se total que a gente arbitrou ser 11, ok? For maior que 0, se o total de registro for maior que 0, então ok? Então está correto isso daí. E a pages, que a gente calculando ali chegou a 4, for maior que 1, então essa condição é válida, beleza? Então, sendo essa condição válida, a gente vai ter... Por que essa condição ela é importante? Porque para a gente poder entrar nessa paginação, porque se o total de registro for menor que 0, ou seja, for igual a 0, né, você não precisa de paginação, não tem registro nenhum. Agora, se o número de páginas for 1, ou seja, uma página só, também não precisa de paginação. Você só vai precisar de paginação a partir da página 2, quando você tiver 2 páginas. Então, por isso, você não entraria nessa paginação se essas condições aqui estivessem válidas. Ou melhor, ao contrário disso, estivessem válidas, né? Elas estão válidas nessa situação. Bom, como funciona a paginação, beleza? Para você gerar esses botões aqui, porque cada um desses daqui são botões, tá beleza? Tá entendendo? Eles são, quando você clica aqui, você está clicando em botões. Então eu preciso de um formulário aqui para enviar esses botões lá para o PHP, beleza? Então como fazer, como isso funciona? Funciona através desse eco aqui, ó. Eu vou ecoar, isso eu só vou fazer se tiver paginação. É um formulário cujo método é post, tá? Isso daí é um conhecimento básico de HTML. A action é o próprio script, esse script que a gente está analisando. E tem uma classe aqui que é usada só para CSS, para poder estilizar esses botões aqui. Bom, eu tenho 3 inputs aqui nesse formulário, que são inputs hidden, ou seja, eles são escondidos, tá? Esses 3 inputs ninguém vê. Você não está vendo eles aqui, você está vendo somente os botões. Ok? Eu não sei se está aparecendo um barulho aí para vocês, é porque eu estou aqui na praça da minha cidade,
porque está fazendo um calor enorme. Aí de vez em quando passa um carro, passa uma moto, talvez interfira no barulho, então vocês não considerem isso, ok? O importante é o conteúdo. Vamos lá. Nesses 3 registros, ok, que são hidden, eu estou passando com o nome filtro ESC e filtro, que são, na verdade, os mesmos usados aqui em cima, ó, filtro ESC, ok? E cadê o filtro? Aqui o filtro. E o filtro. Beleza? Que são usados naquele anterior lá, que a gente não vai entrar em detalhes aqui. Então, eu repasso esses valores filtro ESC e filtro. Por que eu faço isso aqui? Para manter a mesma pesquisa, ok? Por exemplo, se eu coloco aqui RJ e pesquiso, ele vai me dar os registros de RJ. Mas quando eu mudar de página aqui, eu tenho que também carregar esses valores aqui, o filtro ESC e o filtro aqui, se eu fizer alguma seleção de filtro. Vou selecionar o F aqui, ok? Então, se eu passar para a página 2, eu tenho que saber que eu tenho que fazer uma pesquisa com esse item aqui e com esse campo aqui, o F. Então, quando eu clicar aqui, isso é repassado. Beleza? Vamos lá. Ok. Então, voltando aqui à nossa explicação. Além disso, eu também passo o número total de páginas, tá? Que é essa variável pages, eu passo em total. Aonde eu recebo isso? Eu recebo isso aqui, ó, lá no início. Uma das primeiras coisas que a gente viu, que é aqui, ó, pages, ok? Então, se eu clicar num daqueles botões de seleção aqui, ele vai retornar a página, tá? E esse post aqui vai passar a existir através daquele input hidden lá. Então ele vai carregar em pages exatamente o valor total de páginas, ok? Voltando aqui à nossa explicação, aqui eu tenho uma divzinha que vai dar essa sentença aqui, ó, mostrando página tal de tal, ou seja, a página atual, que é 2, vou botar 1 aqui, a página 1 de 2, que é o total, no total de 4 registros, tá? Então tem 4 registros, vamos ver se é mesmo, olha lá, 1, e aqui tem mais 3. Então é essa sentença aqui, ok? Eu escrevo ela usando as variáveis, ó, eu já tenho tudo, na page eu tenho a página atual, pages no plural eu tenho todas as páginas, e aqui total eu tenho total de registros, beleza? Então aqui é tranquilo. Agora vamos para uma parte que é complicada e que a gente vai gastar um tempinho aqui. Então eu vou precisar, se você quiser parar, tomar uma água, que a gente vai entrar num outro assunto um pouquinho que vai exigir muito matemática aqui. Vamos lá. If pages maior que 7 é pelo seguinte: quando o número de páginas exceder 7, eu começo um processo de paginação abreviada, ok? Se isso não acontecer, eu faço uma paginação convencional, como a gente tinha no primeiro exemplo, okay? Então aqui seleciona isso. E tudo que está aqui dentro desse if é a paginação abreviada. O que está aqui fora é aquela paginação antiga, tá bom? Então vamos ver aqui. Desloc é um deslocamento, tá? Que eu faço. Como é que funciona o desloc? Eu vou mudar aqui, ó, para esse relatório aqui que tem mais registros, né? E a gente pode verificar isso com maior facilidade. Eu vou aqui para o registro 6. A página atual é 6 e eu tenho um deslocamento de 2 registros antes e 2 registros depois. O desloc governa exatamente isso daqui, ó, 2 registros de deslocamento, ok? Então esse valor 2 aqui indica aquilo. Se eu botar 3, vai ter 3 registros para cada lado, beleza? Aqui eu faço um eco do primeiro botão. Por que eu faço logo o primeiro botão? Porque o primeiro botão, que é esse número 1, sempre vai existir. Se há uma paginação, há uma primeira página. Isso é lógico. Então eu não preciso de mais nada senão ecoar isso. E como é que eu faço isso? Eu uso um botão, tá, de HTML. Aí eu faço uma sentença interessantezinha aqui, ó, um if, né, simplificado, que é o seguinte: se a página atual, que essa variável indica, for 1, ou seja, se for a página número 1, que é exatamente a página desse botão, que é o botão número 1, ele coloca uma classe select, ok? Se não,
ele coloca nada, coloca em branco essa parte aqui. Essa classe select, ela vai dar essa aparência aqui, ó, desse laranjinha aqui para separar, para diferenciar dos outros botões. Isso aqui indica a página atual, beleza? Então, e continuando aqui, a gente vai entender o seguinte, que ele tem um type, esse botão, um type submit, tá? Todos os botões têm type submit, todos eles. Mas quando você clicar em um deles, qualquer um deles, somente esse botão que você clicou é que vai ser enviado para o navegador, para o servidor, ok? Vai enviar para o servidor esses 3 inputs que são escondidos e mais o botão que você clicou, ok? E cada botão tem um valor, por exemplo, esse botão aqui primeiro tem um valor 1, que representa a primeira página, tá? E você vai ter outros botões que vão ter os valores correspondentes cada um à sua página. E para fazer um display, eu faço o display do número 1. Eu até poderia colocar outra coisa, por exemplo, eu poderia colocar aqui, primeiro, beleza? Isso não interfere em nada, eu poderia colocar isso. Agora, não sei porque eu botei número 1 aqui, mas esse número 1 aqui é o que aparece aqui escrito no botão, tá? Mas o valor enviado é value. Beleza? Bom, esse é o primeiro botão. Agora vamos ver como é que a gente cria, como é que a gente trabalha aquele ranger, ok? O início do ranger está aqui, ó. Primeiro, a gente tem que ter um valor inicial. Ou seja, o que é esse valor inicial? É o primeiro botão aqui que vai aparecer dentro do ranger, ok? Então, de 6 menos 2, o primeiro botão é 4. 6 mais 2, o botão seria 8. Mas no caso, a gente está trabalhando no primeiro botão, o inicial. Aí eu faço esse cálculo aqui, ó. Vamos fazer isso daqui com números, tá? Vou substituir por números. Page, a gente sabe que a página atual desse nosso caso aqui é 6, tá? Então vamos lá, page, beleza? A página atual. Deixa eu fazer o seguinte, vou colocar aqui embaixo. Vou colocar embaixo aqui para ficar mais fácil. 6, que é a página atual, menos deslock a gente sabe que é 2, ó. Cadê? Aqui, 2, tá? É quase uma constante. 6 menos 2, vou até resolver. 6 menos 2 vai dar 4, não é isso? 4, meu Deus. 6 menos 2, 4. Se 4, ok? Então a gente já pode até apagar isso aqui, tá? Eu obtive esse 4 como? Page mais deslocamento. Então o total vai dar 4. For maior que 1, então isso aqui é verdade, porque 4 realmente é maior que 1. Então, então, page, que é 6, ou seja, a página atual é 6, menos 2 é o valor que vai ser carregado. 6 menos 2 vai dar, a gente até fez, vai dar 4. Então, nesse caso aqui, inicial vai ter o valor de 4. Beleza? Então, vamos ver se isso funciona mesmo? Ó, inicial deu 4. Então, o botão inicial desse ranger é 4. Ótimo. Aí você vai falar assim, pô, cara, e se não for isso? Vamos pegar um outro exemplo. Beleza, vamos pegar outro exemplo então. Vamos aqui, ó, numa situação que não tem esse asterisco aqui. Vamos aqui pro... Exato, pro 4. Beleza. O 4. Bom, a gente está vendo que o primeiro botão aqui é 2, botão do ranger, ok? Mas vamos ver se vai dar 2 mesmo? Beleza, a página inicial agora é 4. Vamos refazer aquele cálculo. Inicial, peraí. Inicial. Bom, a página que a gente está vendo aqui em cima, a gente já sabe que é 4. Não é isso? 4? É 4. Bom, 4. Menos. O deslock é 2. 4 menos 2 vai dar 2. Então a gente já resolveu aqui. For maior que 1, 2 é maior que 1? É.
Então, se for maior que 1, também a gente vai fazer o mesmo cálculo. Então, vamos fazer... O cálculo já está pronto, nem precisa fazer, ó. Já está pronto aqui, ó. Deu 2. Beleza? Então, vamos ver se dá 2 mesmo? Vamos lá. Ó, 2. Agora, vamos para 3 aqui para ver. Porque 3 vai ser diferente. Você não concorda que 3 vai ser diferente? Porque aqui... Vamos ver como é que dá 3 aqui. Por que que dá certo, beleza? Então, a página agora é 3 menos... O desloque é 2. A gente já colocou lá em cima. 3 menos 2 vai dar... E essa é complicada. Vai dar 1. 1 é maior que 1? Não. Também vai ser esse valor aqui, desloque. Então, beleza. 3 de desloque vai dar 1. Então, no Ranger aqui, o primeiro botão vai ser 1. Ok? Deixa eu voltar aqui para o quadro. Tá tranquilo isso daí? Tá tranquilo. Beleza. Agora você vai reparar o seguinte. Que a gente precisa gerar esse etc aqui, ó, que aparece quando eu vou um pouco além, tá vendo? Como é que esse etc é gerado? Deixa eu apagar esse valor aqui. Esse etc é gerado por essa linha aqui, ó, if o final, se o final desse Ranger que a gente calculou for maior que 2, ele coloca a reticência, ok? Por quê? Porque até 2 tá beleza, não precisa reticência, porque é 1, 2, 3 e tal. Mas quando eu passo de 2, aí eu preciso das reticências aqui, ó, que é exatamente o 2 que está escondido, ok? Então, eu vou subindo além de 2, ó, sempre vai ter a reticências. Tá beleza? Então, vamos voltar aqui. Então, nós conseguimos, com isso, calcular o Ranger inicial, a parte inicial do Ranger, beleza? Agora, vamos para a parte final do Ranger, ou seja, qual o último número aqui desse Ranger, ok? E o cálculo é o seguinte, é um pouquinho mais complicado, mas vamos resolver esse cálculo aqui. Eu até fiz aqui um exemplo para adiantar, ó, usando o resisto 6, como se estivesse na página 6. Vamos colocar aqui 6, ok? A condição é essa, estou na página 6. Eu tenho que descobrir qual o último do Ranger aqui, ó. Então a questão é o seguinte, 6 é a página atual, mais o deslocamento, tá? É diferente, ó, aqui é menos porque a gente vai para trás, aqui é mais porque a gente vai para frente, ok? Então, mais o deslocamento. Se isso aqui for menor que o número total de páginas, menos 1. O número total de páginas é 27 nesse caso aqui. Então, eu vou trocar aqui, apesar de que esse aqui também funcionaria, mas eu vou botar o certo lá, 27. Beleza? Então, vamos calcular isso aqui, ó. 6 mais 2 vai dar 8, correto? Se 8 é menor que 27 menos 1, 27 menos 1 dá 26. Então, 8 é menor que 26, essa sentença aqui é real, realmente é menor. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai rodar essa primeira parte aqui, ó, ok? Então, é verdadeiro. Então, o que a gente tem que rodar? Page, que é 6, e desloque, que é 2. 6 mais 2, é o que a gente fez aqui já, vai dar 8. Então, o final vai ser igual a essa sentença aqui, ó. Agora, se fosse o contrário, ok? Se aqui a gente tivesse um número que fosse menor que esse aqui, fosse o contrário do que deu, aí ele faria pages, que é 27, né? Cadê o 20? 27 menos 1. Ou seja, exemplificando aqui, se eu estou na última Ranger, no último Ranger, ok? Vamos supor que eu estou na página 25 aqui. Ou até na 24, pronto, que não gera aqui o reticência. Na 24, se o número aqui fosse 24, vamos botar aqui 24. 24 mais 2, vai 24, 26, for menor que 27 menos 1, 26, então também não é o caso. Vamos aumentar mais um aqui ainda. Beleza. Aumentar mais um. Então vai dar 25, que é pra gente pegar bem a ideia, ok? 25 mais 2, 25, 26, 27, for menor que 27, que é o total de páginas, ó, pages,
menos 1, 27 menos 1 dá 26. Então, 27, vou até escrever aqui, ó, que o total disso é 27 for menor que 26, e é menor que 26, né? Porque agora nessa questão aí ele não vai rodar isso aqui não. Ele vai rodar esse aqui, ó, que é o total de páginas menos 1. Beleza? Total de páginas 27 menos 1, isso aqui vai dar 26. Então o último do Ranger vai ser 26. Vamos ver se é? Olha lá, ó, 26. Beleza? Então 26 é o último do Ranger. Porque 27 é a última página. Então essa daqui a gente não coloca no Ranger. 27 vai ser colocado de outra forma. 26 não, é o último do Ranger. Beleza? Então aí nesse caso o valor seria 26. Vou apagar aqui para voltar ao que era antes. Tirar o exemplo daqui. De novo, se você não entendeu legal, volta aí que você vai entender. Se tiver dúvida, entre em contato comigo que eu posso te ajudar aí. Bom, aqui nós temos uma instrução do PHP, uma instrução for, muito comum, acho que na maioria, talvez todas as linguagens de programação, e ela é feita assim no PHP. I, que é a variável que vai ser usada dentro do loop, né, o for é um loop, né, ela vai ser iniciada com o valor inicial, que é que a gente calculou aqui, ó, aliás, aqui, beleza? Então ela vai receber o valor inicial. O I vai ser, esse loop vai rodar enquanto, que essa sentença aqui, essa parte aqui, ó, significa enquanto, tá? Que é separada por esses pontos e vírgulas aqui, ó. Enquanto I for menor ou igual a final. Beleza? Então quer dizer, esse final que a gente calculou aqui, ó, vamos pegar aqui no caso, vamos pegar um número bem aqui no início, vou pegar o 6 aqui, o final é 8, ok? Então, enquanto I for menor ou igual a 8, vamos trocar esse final por 8, e esse inicial aqui, no caso desse exemplo aqui seria 4, inicial 4, 8 final, beleza? Então, vai começar com o valor 4, e ele vai acrescentando, porque aqui tem esse i mais, significa que o i vai ser acrescentado de mais 1 cada vez que passar pelo loop, ok? Então ele vai passar pelo loop de 4, que é o valor inicial, nesse exemplo aqui, tá? Até 8, que é o valor final. Quando isso acontecer, ele sai do loop, beleza? Então, cada vez que passar o loop, ele vai fazer esse eco aqui, ó. E esse eco é o seguinte, é um bottom, é igualzinho aqui de cima, tá? Não tem pouca diferença. Só que ele vai ter outros valores. Por exemplo, quando o i, porque o i é incrementado, tá? 4, 5, 6, 7, 8. Aí ele para o loop. Então ele vai mudar aqui. Então ele vai mudando e vai comparando com o page. Se por acaso ele chegar na página, a página atual, page, essa variável indica a página atual, que no caso é 6, quando chegar em 6, ele vai colocar a classe select aqui, beleza? Mas nos outros casos, que não é igual aqui, ele vai colocar nada, né? Colocar nada ali, beleza. O type também é submit, já expliquei por quê. O name, o type e o name tem que ser igual também, tá? Porque ele vai pelo mesmo nome, beleza? O name é page e o valor é o valor da página, do total de páginas. Ops, aqui eu estou vendo outra coisa. Vamos recapitulando aqui. O valor é o i, exatamente o i. Por que o i? Porque ele é incrementado, né? Como eu já falei, estou repetindo de novo, de 4 até chegar a 8, que é o final do range. Então aqui ele vai ser 4, 5, 6, 7, 8. A mesma coisa aqui, porque eu estou usando essas numerações aqui nos botões, beleza? Bom, feito isso, esse loop aqui vai terminar no 8, o 8 vai ser o último, e a gente vai ter aqui aquela reticência, ó. Aqui é onde é colocada aquela reticência que vem depois do último aqui, beleza? Então essa questão aqui é assim, ó, se final, que a gente sabe que nesse caso é 8, for menor que o total de páginas, está no plural, tá vendo? Menos 1, que dá 26, aí ele coloca a reticência. Nesse caso, sim, tá? Quando ele chegar em 26, aqui, quando o final for 26,
aí ele não vai colocar reticência, porque depois do 26 é 27, que é o total de páginas nesse caso aqui, tá beleza? Então tá, então a reticência final, tá? Essa reticência final é colocada por esse if aqui, beleza? Agora só falta o quê? O que está faltando? Colocar o botão da última página, ok? Esse botão 27 aqui. Esse botão última página é colocado simplesmente repetindo o mesmo botão. Cadê ele? Aqui, ó. Repetindo o mesmo botão. É a mesma coisa que está aqui em cima, só que o valor aqui muda um pouquinho, claro, que é o seguinte. Se a página atual, page, for igual ao número total de páginas. Pô, o número total de páginas é 27. Então, se for igual a 27, isso acontece quando a gente clica aqui, ó. Beleza? Aí ele bota a classe select aqui, ok? E também carrega, claro, os valores. O valor que no caso é o número total de páginas, 27, e o valor que vai ser escrito no botão também, o valor total de páginas. Como eu falei para o primeiro botão aqui, ó, aqui nesse eu poderia não colocar isso, eu poderia botar assim, última, beleza? E tirar esse page daqui, ó. Tirava o page daqui e deixava o último. Também poderia fazer isso. Aí isso iria escrever, ao invés de escrever 27 aqui, escreveria última, ok? Mas eu vou voltar aqui ao que era antes, para deixar o script igualzinho tá lá. Bom, continuando aqui, lembra que eu falei que esse if aqui, ó, ele vai ver se o número de páginas totais é maior que 7, para gerar essa paginação com reticências, essa paginação resumida, beleza. Caso isso não aconteça, ele vai fazer a paginação antiga, convencional, ok? De 1 até 7, ok? Então, se o valor aqui dos registros, o valor total de registros aqui fosse, deixa eu voltar aqui para o 1, fosse de 1 até 7, isso aqui, a reticência não aconteceria. Ele colocaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Mas como não é, então a gente viu isso tudo aqui em cima. Aqui é basicamente a mesma coisa, só que é só o loop, como esse loop aqui, ó, que cobre todos os botões, ok? Então não tem muito o que explicar por aqui. Gente, é isso. Só mais uma coisa. Aqui, ó, lembra que eu falei, quando houver necessidade de paginação, melhor, é aqui, ó. Quando houver necessidade de paginação, eu entro e gero a paginação. Mas e quando não houver paginação? Porque esse if termina aqui, ó. Quando não houver paginação nenhuma, tá? Então só vai ter uma página. Aí eu posso fazer um agradozinho aqui, ó, e colocar total de... Aí eu pego esse valor total aqui, ó, que vem daqui de toda essa matemática que eu usei aqui para descobrir ele, que a gente já falou antes. Se você tiver dúvida, volta, né? Reveja o vídeo. Então ele vai dar aqui uma mensagenzinha, ó, total de, no caso, 27 registros, pau, fechou o dia. Tá beleza? Então, galera, é isso, tá? Basicamente é isso daí. Se você tiver mais alguma dúvida, cara, entre em contato, estamos aí, beleza? Se for necessário explicar todo o script, incluindo esta parte aqui, a gente pode marcar um outro screencast. Cara, um forte abraço, boa sorte aí, continua aprendendo PHP, que vale muito, 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 muito a pena, eu sei disso.